Olá pessoal, eu vou fazer então alguns comentários sobre mais um trecho da obra-chave para a Teosofia. Quem quiser ver os outros comentários que eu realizei estão lá no link da biblioteca virtual e também a obra, quem não tem acesso, porque eu não vou ler na íntegra o trecho, eu só vou ler alguns trechos e fazer alguns comentários. Também tem ela disponível em formato digital na nossa biblioteca virtual para quem não tem acesso à obra física, ou também a obra pode ser adquirida no site da editora teosófica.com.br. Bom, esse trecho então, página 46 até a página 51, ele é um pouco longo, e ele fala sobre as origens comuns do homem. Eu vou ler um trecho aqui para iniciar. Então, a afirmação é a seguinte: todos os homens têm espiritualmente e fisicamente a mesma origem, o que é o ensinamento fundamental da teosofia. Como a humanidade tem fundamentalmente uma única e mesma essência, e essa essência una, infinita, incriada e eterna. Quer chamemos de Deus ou natureza. Nada, portanto, pode afetar uma nação ou um homem sem afetar todas as outras nações e todos os outros homens. Isso é tão certo e tão óbvio quanto o fato de uma pedra tirada em uma pequena lagoa movimentará, mais cedo ou mais tarde, cada uma das gotas de água contidas nela. Então, são dois pontos, né? Na verdade, vários pontos. Né? É a origem comum, física. Isso, nós vivemos, então, eu vou fazer algumas analogias com algumas questões que a nossa ciência acadêmica atual já concluiu, né? Essa obra foi escrita há mais de 100 anos atrás, então é legal fazer essas analogias de informações que daqui a pouco a Helena Blavatsky estava criticando da ciência da época, e hoje a ciência ela já chegou em algumas coisas que a literatura teosófica antecipou, né? Eu vou fazer algumas comparações só para a gente ir montando o raciocínio e apresentar alguns pontos mais atuais. Então, essa origem comum do ser humano, né, isso a ciência hoje já sabe, né, que toda a humanidade descende de um grupo pequeno de pessoas e somos todos, de certa maneira, todos parentes. O campo onde a ciência acadêmica ainda não expandiu o seu estudo, talvez por medo, como diz a própria Helena Blavatsky em alguns artigos, né, talvez por medo, porque vai ter que reorganizar todas as suas teorias, rever todas as suas afirmações, é o campo, né, do eu espiritual, que também teria, então, uma mesma origem, e essa mesma origem, então, una, incriada, infinita e eterna. Quando a gente fala em unidade, aqui até há um questionamento a seguir, dizendo que esse conceito apresentado ele seria mais panteísta do que cristão. Certamente ele é bem panteísta, né? Chamando Deus, ou falando, né, chamemos Deus ou natureza, ou seja, seria a mesma coisa. Então essa unidade, a teosofia é o estudo, né, da própria realidade. Então por isso essa unidade é tudo. Não é um ser de barba branca sentado em algum lugar, né? A literatura teosófica rechaça a ideia do Deus antropomórfico. E aí há um questionamento aqui dizendo que esse conceito seria panteísta e não cristão, o que é depois contrariado, que diz que ele é puramente cristão, embora não judaico. Isso dá a entender que o conceito do Novo Testamento ele diverge bastante do Antigo Testamento. E também é dito mais adiante que os cristãos bíblicos, né, preferem a lei de Moisés à lei do amor do Cristo. Então, quando o Cristo dizia, né, amai-vos uns aos outros, amai-vos nossos inimigos, amai o próximo como a si mesmo, ele estava dando um conceito de unidade, de fraternidade, que é o que a literatura teosófica traz, ou propõe, né? Não estaria fora do conceito cristão, mas do conceito cristão original, que não é o conceito do Velho Testamento. Então é bem importante isso, né? Achei um ponto que me chamou atenção quando reli.
que ela diferencia, então, a tradição judaica da tradição cristã, embora ela diz que a maioria dos cristãos da atualidade, né, aqueles que estudam bastante, né, a Bíblia muitas vezes parecem, né, se basear mais na lei do olho por olho, dente por dente, do que a da fraternidade que o Cristo nos apresentou. Eu penso, quando eu leio tudo isso, né, e eu lembro que toda essa tradição, ela foi preservada e mais aceita no Oriente, eu lembro de um documentário que está disponível em 2 partes no YouTube, todo mundo pode acessar, que se chama O Oriente e o Ocidente, onde ele apresenta nitidamente as diferenças culturais do Ocidente e do Oriente, e elas são muito profundas. É importante entender esse documentário para entender essas diferenças depois num nível social, econômico, político e tudo mais. Comportamental, religioso, né? Aí vem tudo no pacote junto. Porque a maneira como o oriental e o ocidental enxergam o mundo é muito diferente. Desde como eles enxergam a arte, tem alguns experimentos ali, até a questão da própria percepção deles de uma ilustração, de uma perspectiva, é o contrário da nossa. Então eu recomendo o documentário para entender melhor. E nesse documentário deixa bem claro que a cultura ocidental ela é toda embasada no egocentrismo, no egoísmo, no individualismo. O que não necessariamente é ruim, tá? Não é uma crítica que eu estou fazendo, não é uma crítica negativa que eu estou fazendo, é uma observação. Né? O Oriente tem os seus problemas, o Oriente, por um outro lado, ele tem muito mais facilidade de ver o todo e muito mais dificuldade de valorizar o indivíduo. Né? Então não tem um problema até com as leis, né? Baixa valorização dos indivíduos e grande valorização do grupo. Aqui no Ocidente é o contrário. Então a questão é que um é o contrário do outro. Não estou dizendo que um é melhor ou um que é pior. Mas dá para entender que esses conceitos apresentados pela literatura teosófica devem, e realmente o são, muito mais fáceis de serem assimilados por orientais do que por ocidentais. Porque nós temos muito mais dificuldades de enxergar o outro como uma continuidade nossa. Enquanto o oriental não tem nenhuma dificuldade. Né? Ele enxerga o outro como uma continuidade dele. Ele tem alguma dificuldade de se enxergar como indivíduo. É o contrário. Dizem que é uma questão evolutiva. Inicialmente, né, a gente, para despertar, dizem que a gente vem da unidade, né, o manifesto, tudo uno, e a gente tem que, através do desenvolvimento do ego, então aí o egocentrismo, né, ou seja, do individualismo, a gente tem que se ver como indivíduo, como individualidade. Através desse desenvolvimento a gente desperta em algum momento a autoconsciência, ao qual todos já despertamos, né? Já houve, né, a individualização. Antes éramos uma grupo, né, no reino animal, na nossa terceira ronda, e agora na nossa quarta somos seres individuais. Então é uma questão evolutiva o desenvolvimento egocêntrico, necessário até uma certa etapa, e depois, e esse é o trabalho que a gente como humanidade, todos nós como humanidade estamos tentando realizar agora, que é o retorno à origem, retorno a essa unidade, porém de maneira consciente. Então esse seria o nosso trabalho, né? É o nosso próximo passo. Ela dá vários exemplos aqui, né, nesse trecho, né? São dados vários exemplos nesse trecho aqui, que eu fui lembrando de algumas analogias, né, que podem ser feitas. Por exemplo, quando ela fala que não existe diferenciação entre nós, a natureza, eu acho que a gente vive numa época que isso é muito fácil de se perceber. Para a natureza, não existe oceano brasileiro, oceano norte-americano, oceano africano. Né? Essas divisões que a gente cria são nossas. Né, a gente cria essas divisões, a gente cria linhas imaginárias no planeta, divide ele, compra, né, territórios, o que algumas culturas achavam absurdo. Depois eu vou compartilhar aqui também, tem aquela carta do cacique Seattle, né, quando o presidente norte-americano queria comprar as terras e ele simplesmente, né, o cacique não entendia esse conceito de comprar as terras, porque as terras já existiam, ele se beneficiava delas e ele ia morrer e elas iam continuar ali. Então como que ele pode ser dono da terra, né? Tem algumas culturas que não entendem esse conceito. E se a gente pensar mesmo, ele é meio insano.
né? Ele é bastante insano, porque não existe essa diferenciação. Se a gente poluir o oceano ele não conhece fronteiras, né? Ele é de todos nós. Se a gente poluir o ar, é a mesma coisa. Se a gente derrubar uma floresta, como a gente está fazendo, né, com a Amazônia, ok, ela está em território brasileiro, mas ela vai afetar todo mundo. Então, aí a gente começa a entender esse conceito da unidade. Ele não é só um conceito abstrato, hipotético e que tem que ter fé para acreditar nele. É uma questão de observação. Só uma observação mais atenta e mais inteligente. Nós somos uma unidade. E em níveis mais profundos, aí sim exige, né, o estudo do ocultismo, onde a gente vai perceber isso mais, né? Então, toda a questão da maneira como a gente vive, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos hábitos alimentares, né, extremamente violentos ainda no planeta, tudo isso afeta a saúde humana, o comportamento humano, a felicidade humana, ou a falta, né, da felicidade humana. Então a gente nota que nós temos, olha a tecnologia que nós temos, né? Nós conseguimos mandar uma sonda para Marte, nós conseguimos armazenar dados como nunca antes, conseguimos nos comunicar no planeta inteiro, até fora do planeta, né? Mandamos sinais aí para possíveis vidas alienígenas, até agora não responderam, mas a gente consegue mandar. A gente consegue se comunicar com um astronauta, né, que está fora do planeta, mas a gente ainda não consegue viver bem. Então notem como falta algo. Falta alguma ciência, algum desenvolvimento, algum nível de compreensão da natureza humana que nós ainda não encontramos. E é isso que a literatura teosófica nos traz com tanta riqueza e pode nos auxiliar nesse sentido. Porque, e a felicidade humana, né? Onde que ela está? Aí a gente pode chegar à conclusão que, não, mas o ser humano é violento mesmo, a nossa natureza é essa mesmo. O que eu discordo, o que a literatura teosófica discorda e vários outros pensadores discordam. Eu vi uma fala do Dalai Lama, onde ele diz que todos nós somos filhos da fraternidade. Porque nós nascemos, a criança humana totalmente indefesa, totalmente dependente, e ela só sobrevive porque ela foi auxiliada, porque ela foi cuidada, porque outras pessoas abriram mão dos seus recursos financeiros, do seu tempo, do seu lazer para cuidar da gente. Não, ninguém tinha sobrevivido, ninguém tinha chegado à fase adulta sem auxílio. E não estou falando só dos pais, né? Os pais, os tios, os professores, os vizinhos. Quantas pessoas ajudaram no nosso desenvolvimento? Então todo ser humano é filho da fraternidade. A nossa condição natural, tem um documentário na Netflix que é muito bom sobre isso, que é o I Am. Nossa condição natural é a colaboração. A gente só sobrevive colaborando. Isso a gente observa antigamente nas pequenas comunidades, nas tribos era mais fácil de observar, então eram totalmente colaborativas. Mas mesmo no nosso sistema capitalista, a gente e urbanizado, o que é inédito, né, na história humana, né, tem mais gente na região parte urbana do que na agrícola. Mesmo assim, a gente percebe, a gente consegue observar que dependemos todos uns dos outros. Então há um equilíbrio, há uma unidade, há uma sinergia acontecendo. Porque a gente não vive sozinho. A roupa que eu uso, outra pessoa fez. A comida que, né, o pão que eu comprei, outra pessoa fez. E não foi só outra pessoa fez, outra pessoa trouxe a farinha, outra pessoa trabalhou no moinho, outra pessoa vendeu, outra pessoa transportou. É toda uma cadeia de ações envolvendo muitas outras pessoas para que eu esteja aqui, nesse momento, vivo, falando com vocês. A gente está trabalhando agora com, né, eu estou mandando um áudio para um grupo com 200 pessoas espalhadas pelo Brasil, algumas delas fora do Brasil. Então, o quanto envolveu isso? De tecnologia, de evolução tecnológica, de desenvolvimento, de fabricação, de um monte de coisas, né? Então, eu estou falando com vocês aqui, nós não somos só 200 pessoas nesse momento conversando. Nós somos milhares envolvidas em todo esse processo que possibilitou esse diálogo. Então, esse é o conceito de unidade mais na prática e que a gente tem que entender. Se a gente for para o nível mais ocultismo, a gente tem que entender que aquilo que não é visto também nos influencia, que nem eu disse, hábitos alimentares, pensamentos, emoções, tudo mais. A gente está construindo a nossa realidade. E enquanto nós não
melhorarmos o nosso nível de consciência, e é isso que a teosofia traz, né, para nós principalmente, nós não iremos viver melhor. Teve um outro grupo que eu participava, que um rapaz comentou, né, mas por que não pega e distribui comida para todo mundo? Sim, eu também acho que deveria ser feito isso, né, e tal. Mas a questão é que isso não iria eliminar a tristeza na humanidade. Não é só falta de comida, né? Tem outras carências. A gente pode ter, a gente tem pessoas com níveis de classe econômica muito boas, que têm acesso a inúmeras coisas, e elas não são felizes. E elas vivem com depressão, e algumas cometem suicídio, porque não é só isso, né? Tem outras questões, nós temos outras carências. E que a gente não consegue viver em paz. E que a gente se sente sozinho mesmo num planeta com 7 bilhões de seres idênticos a nós. Não é nem semelhantes, né? O ser humano é idêntico, é biologicamente idêntico um ao outro. A estrutura é a mesma. Né? Semelhantes são os animais são semelhantes a nós, que o chimpanzé tem 99,8% do DNA idêntico, então o chimpanzé é semelhante. Né? Os outros humanos nem semelhantes não são iguais. Né? Muda a estatura, muda a cor do olho, muda o cabelo, a cor do cabelo, não sei o que, mas isso aí é supérfluo. Né? A estrutura é a mesma, é exatamente igual. Uma outra questão que a astronomia nos traz, e que aí também vai de acordo a toda a literatura teosófica e tudo mais. Nós somos, fisicamente falando, os elementos dos quais nós somos compostos, né? Então, o carbono, principalmente, o hidrogênio, o oxigênio, todos eles são gerados por uma estrela, ou por estrelas, né? Quando entram em supernova. Olha, é meio poético isso aí, né? Então, presta atenção. Os elementos, eles só são gerados quando uma estrela morre. E ao mesmo tempo, a nossa vida aqui só é mantida por outra estrela. Né? Todos nós só estamos vivos aqui porque tem o Sol, que mantém nossa órbita, que é a nossa única fonte de energia, e mantém todos nós vivos. Para quem for mais materialista e não acreditar que a nossa vida está conectada ao Sol, pensem por um minuto, se o Sol apagasse, o que aconteceria conosco. Então nossa vida, nós morreríamos todos, né, em questão de minutos ou segundos, sei lá. Então a nossa vida está intimamente vinculada ao Sol. E a origem de tudo que existe, inclusive do nosso Sol, foi alguma outra estrela, algum outro Sol, quando ele morreu, quando ele entrou em supernova, ele é como se fosse uma fornalha divina, e ele cria os elementos dos quais tudo no universo é composto. Então, literalmente, nós somos filhos das estrelas. E as estrelas, quando estão vivas, mantêm a nossa vida. Quando elas morrem, um dia o nosso Sol vai entrar em supernova e todos nós deixaremos de existir. Né? Todos os planetas desse sistema deixarão de existir. Quando o nosso Sol entrar em supernova, vai demorar um pouco, tá? Fiquem tranquilos, é uma estrela jovem a nossa. Ele vai dar origem a elementos que vão dar vida em outro lugar, vai gerar outra estrela, vai gerar outra coisa, e, né, outros planetas. Olha que poético, né? O quanto a sustentabilidade, né? A natureza ela recicla, né? Nada desperdiçado, né? E olha que bonito isso. Olha o quanto isso vai totalmente de acordo, né? Com o conceito, né, trazido na literatura teosófica dos manvantras, dos pralayas, né? Então, quando cessa a vida, os dias e noites, claro, eu estou vendo num macro para nós e micro, né, para o universo. Né? A vida de uma estrela não é muito curta comparada à vida do universo, mas é muito longa comparada à nossa vida. Então, é um conceito macro, mas micro comparado ao universo, sendo que, né, mas que é totalmente já aceito pela ciência acadêmica, a astronomia. Quem quiser também ver vídeos, tem aquele astrofísico bem conhecido, o Nate Tyson, né? Que ele traz essas informações em vídeos do YouTube, fala numa linguagem bem fácil, né? Bem acessível, é bem interessante. Então a gente já tem essa informação. Então olha como esse conceito de unidade, num nível mais amplo,
já não é mais nem novidade. Né? A literatura teosófica antecipou tudo isso. Né? E coloca um elemento a mais, que é o elemento, né, da parte espiritual, que daí sim isso não é aceito ainda, né? Não é que não seja aceito, não é investigado na real, né? Não é nem investigado. Mas olha que bonito isso. Recentemente eu também vi uma matéria que dizia que nós somos mais bactérias do que o nosso corpo, né? Mais bactérias do que moléculas. Do que células, desculpa. Não, moléculas não, né? Do que células. Então, olha só, né? O nosso corpo, a nossa constituição física, ela é um conjunto de coisas. O nosso corpo é um micro-universo. Né? Existem, não, sei lá quantos seres que habitam o nosso corpo. O nosso corpo é algo que está em movimento, que está em mutação a todo momento. Ele vai se modificando. Dizem que a cada 7 anos a gente troca de corpo, né? Que todas as células se renovam. Menos os neurônios, né? Os neurônios ficam. Mas, tirando isso, todas as células vão morrendo, né? Células mortas, a gente expele células mortas todos os dias, por isso que a gente é meio fedidinho, se não toma banho, né? E vão nascendo novas células para repor, então é como se a gente trocasse de corpo. Então a nossa constituição física, ela não é algo estático, não é algo estável, e também não é bem uma unidade, elas são várias coisas. É um conjunto é quase um conjunto de bactérias. Olha só que louco. Então, o que eu vejo como os princípios superiores nesse contexto? Aí a gente pode identificar a unidade do ser quando a gente convive com as pessoas. Ninguém olha para uma pessoa e pensa, nossa, olha que conjunto de bactérias bonito. Não, né? A gente vê a pessoa como uma unidade. E ela se expressa como uma unidade. Ela pensa como uma unidade. Ela não tem emoções de milhares de bactérias, ela tem emoções da pessoa que ela é. Da personalidade que ela criou, que por sua vez é influenciado pela sua individualidade do eu superior. Então, nesse contexto, né, a gente começa a entender melhor a constituição do ser humano. No Gênesis, né, diz, eu acho bonito, acho poético, que Deus criou o ser humano do barro e daí deu o sopro da vida. Né? Eu penso que quando ele fala do barro, eu penso nisso totalmente alegórico. Quando fala do barro, está falando da matéria desse próprio planeta. A massa do planeta não muda, né? Claro, tem o lixo cósmico, né? A gente jogou várias coisas aí na nossa atmosfera, aí no nosso as coisas naves que a NASA jogou para fora, satélites, né, essas coisas todas, aí tudo bem, a gente deve ter mudado um pouquinho insignificante a massa do planeta. Mas o nosso corpo ele volta a fazer parte do planeta, né? E as moléculas vão fazer parte de outra coisa. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A gente aprendeu na escola isso. Então, essa questão do barro que Deus, o princípio superior, nos criou, eu penso nisso, como a matéria. E esse sopro, o sopro divino, né, é justamente a alma. Porque é aquela essência que faz com que nós não sejamos simplesmente matéria. Nós não somos simplesmente matéria. Nós somos, inclusive, compostos de várias condições ou substâncias intangíveis, como os sentimentos, os pensamentos, as emoções, os sonhos. Nada disso são bactérias. Isso é a nossa essência. As bactérias, a gente usa elas, né? A gente veste elas, elas estão aqui para, né, fazem parte da nossa composição inferior, digamos, que não deixa de ser importante, né? Não é menos importante que a outra. É necessário, nosso veículo, né? Necessário para que a gente se desloque por esse plano de existência e também se comunique com os outros seres que aqui habitam, né?